Estamos de volta com mais um Cultura-se aqui direto da 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará. Não sei se você é de casa, dá para ouvir, ó, mas a festa está rolando aqui, ó. Sempre tem uma roda de capoeira, uma roda de samba, a festa está rolando aqui na Bienal. E a poesia e a cultura da periferia também marcam presença aqui no evento. Para falar um pouco mais sobre o assunto, eu recebo aqui no nosso programa de hoje o romancista, contista e poeta Ferrez. Ferrez, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Ferrez, fala um pouco pra gente, né? O que é essa literatura marginal? Só para as pessoas de casa poderem entender um pouco. A literatura marginal é uma literatura construída na periferia, feita por periféricos, porque nós acreditamos que nós somos pequenos veios, pequenos rios que enchem a margem. Então a margem só é cheia porque as periferias constroem toda a cidade, tudo. Então por isso é o conceito da literatura marginal. E assim, essa, como eu falei no início, né? Essa poesia e a cultura da periferia estão bem presentes aqui na Bienal do Livro. O que isso representa para você? O que isso representa para todo mundo que faz parte disso? Cara, eu acho que um povo como o Ceará, tem que ter acesso a uma coisa que eles compreendam também. Sim. Então a literatura ela é muito ligada com uma coisa importantíssima e difícil. Sendo que não é. Literatura é vida, literatura é você sentir tesão, raiva, medo, emoção quando você lê. Se o livro não passar isso para você, você não está lendo um livro de verdade, né? Então, quando a gente faz o tipo de literatura que a gente faz, é para retratar o povo comum, as pessoas que estão construindo esse país e muitas vezes não são lembradas nos livros. Você acha que esse tipo de literatura, ele está ganhando mais espaço? As pessoas estão dando um olhar diferente para ela? Como é que você vê isso? Eu acho que vai conquistando espaço porque as pessoas vão achando os livros mais legais. Fala, nossa, aqui tem uma empregada doméstica, olha, aqui tem um porteiro, olha, aqui tem um jornalista que mora na periferia. Então ela vai se identificando com a obra. E tem muitos autores bons também, né? Então não é só o assunto, a forma escrita é muito boa também. Como é que você vê um evento como esse, né, dando esse espaço para a periferia, a cultura, a literatura, um evento desse tamanho, assim, como é que você vê isso? Cara, eu acho muito importante, ainda mais coligado com o Sesc, com todo mundo junto, sabe? Porque acaba dando oportunidade para as pessoas conhecerem, desde a literatura de cordel, até o Sarau das Minas, até a literatura marginal. Então abrange todo mundo, começa a felicitar de verdade o povo brasileiro. Certo. Você, em São Paulo, né, você tem um projeto chamado Undasul, né? Fala um pouco sobre esse projeto, como é que ele é desenvolvido lá. Eu morava no IDH mais pobre de São Paulo, que é a zona sul de São Paulo. Então a ideia de fazer esse projeto, de ter a própria roupa da periferia, é as pessoas terem orgulho do bairro. Então eu comecei fazendo camisetas, bonés, para as pessoas se identificarem com o bairro. E tem 20 anos isso. Hoje deu muito certo, a marca é muito grande, tem muita gente trabalhando com a gente e muita gente que consome os produtos também. E o que difere, na verdade, assim, o que coloca esse nome, na literatura da periferia, na literatura de vocês? A estética é diferente, né? Então você pega uma estética que ela é voltada para formar leitores. Então desde a camiseta com as frases de hip hop, com as frases de livros, até a própria jeito de pronunciar a poesia, ele é diferente. Então a pessoa fala, nossa, isso aí é literatura, eu quero entrar nisso aí, entendeu? Porque às vezes a escola passa de forma morna. Os autores sempre morreram já. Então falam os clássicos. Não, vamos falar de Machado de Assis. Ah, professora, quem é Machado de Assis? Ah, morreu tem 100 anos. Então já cheira naftalina, né? Então acho que conhecer os autores atuais e depois passar os clássicos, claro, né? Mas você começar a falar de literatura por autores que têm mais de 100 anos é covardia com as crianças de 12, entendeu? E você acha que é bacana, por exemplo, um evento como esse que aproxima? Muita gente que leu você vai te conhecer hoje, vai vir. Como é que você vê essa aproximação? Então, é importantíssimo a feira não ser um aglomerado de pessoas. E eu percebi que a feira aqui é diferente. Tem muita coisa acontecendo, né? Tem muitas exposições. Então, várias barracas culturais da própria cultura do lugar, que quando a gente chega na feira, ela está sempre americanizada. Aqui não. Aqui ela está com a cara do Ceará, sabe? Ela está bonita de ver, está com a cara do povo. Então, por isso que eu já vim aqui 3 vezes hoje. Olha só. Vai além da coisa também só de vender livro, né? Também um pouco aqui. É, porque você vê, de manhã teve todas as crianças vindo com as escolas, né? Então é uma formação ali dos leitores. Agora são os adultos, parando nas barracas, conhecendo. Tem gente que acha besteira um livro de R$5 e fala, não, mas é barato só porque a pessoa comprou. Mas ali ela tem um primeiro contato com o Diário de Anne Frank por R$5, sabe? E depois ela vai procurar outros livros. Então é importante ter o começo. Beleza. Ferrez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa de hoje. E a nossa querida repórter Mônica Silveira continua com a missão de mostrar o que de melhor está rolando pela Bienal. Confere aí. Todos esses
livros que vocês estão vendo aqui são de autores e editoras independentes, inclusive de outros estados. Tem uma delegação aqui que é de autores e editores do Rio Grande do Norte. Nós estamos aqui com o Cleudivan Jânio, que é editor também do Rio Grande do Norte. Trouxe quantos livros para cá? Olha, a nossa editora trouxe aqui para a Bienal, em parceria com a quadra literária, cerca de 40 títulos da literatura infantil, infanto-juvenil que nós publicamos e também da ficção, né? E essa tarde nós apresentamos 3 autoras aqui no Espaço Quadra Literária. Cleudivan, hoje a editora independente tem sido uma solução, já que as grandes editoras estão atravessando crises. Sim, sem dúvidas, né? As editoras ditas independentes, que são pequenas editoras que primam por um trabalho consistente, tanto na qualidade gráfica quanto na qualidade das obras, e tem sido, sim, um canal de despontar novos autores dentro do cenário literário brasileiro. Então, essa é a importância dessa união, principalmente aqui no Nordeste, né, onde nós temos bons talentos que não têm espaços nas grandes editoras do Sudeste do Brasil, né? Estão apostando mais na qualidade do que na quantidade, do que na venda? Sem dúvidas, a gente trabalha com tiragens modestas, né, com qualidade de livros e tiragens menores para proporcionar cada vez mais autores sendo privilegiados. Esse é o nosso foco como editora. Esses 3 livros aqui são da escritora de Natal, Ana Cláudia Trigueiro. 2 romances e 1 de contos. Ana Cláudia, fala um pouquinho, você veio para o lançamento, fala um pouquinho da sua literatura. Pois é, um grande prazer estar aqui em Fortaleza. Eu vim para lançar esses 3 livros que são os mais recentes. 2 romances, uma coletânea de contos, todos ambientados lá no Rio Grande do Norte, que é onde eu nasci. Estou muito feliz, a feira está bem movimentada, a Bienal está com atrações muito legais. Então eu acho que todo mundo que virá para cá vai ver muita coisa interessante, clássicos a preços assim bem bacanas. Convido a todos para estarem aqui. O Espelho de Heloísa é o livro de contos da escritora cearense Araceli Sobreira, que está sendo lançado aqui na Bienal de forma independente, não é isso? Isso, exatamente. É um livro publicado pela CJA, que é uma das editoras mais assim, fortes do Rio Grande do Norte, onde eu moro agora, sou professora lá de literatura. E desde sempre eu trabalho com poesias, contos, crônicas, e aí agora tive o livro publicado e vim trazer para a terrinha, para os familiares, os amigos aqui na Bienal. É uma honra estar no Ceará de novo, estar em Fortaleza e nesse espaço muito bom que é a Bienal. E os temas dos contos? São histórias de mulheres sábias. Eu trago as memórias de histórias que minha avó contava para mim quando eu morava em Juazeiro. Então, tem o parto da minha avó que eu fiz uma ficção. Transformei toda a cena que ela viveu numa época que não se tinha médicos, você tinha parto em casa com quem aparecesse, né? Aí trago histórias em que eu homenageio aquelas mulheres que eram dadas em casamento com 12, 13 anos, que viajavam muito pelo sertão para ir morar com um homem bem mais velho que não conhecia. Aí tem as rezadeiras, as benzedeiras, as índias, as ciganas, todas uma memória que está sumindo das novas gerações. E eu gosto de me lembrar disso e comecei a partilhar com meus alunos. Eles diziam, tem que escrever, tem que escrever. E aí agora comecei a tirar do baú essas histórias. A Almira Dantas faz parte da nova geração de escritores do Rio Grande do Norte. Está lançando o primeiro livro aqui na Bienal. É um romance. Isso, é um romance, uma ficção histórica que se passa no sertão, no interior do Rio Grande do Norte, em 1981. Período final da ditadura militar e também na vigência de uma das maiores secas, a da década de 80. E ele vai expor, além dessa questão histórico-cultural e política, também a vida de uma jovem de 13 anos e todo o seu componente, né, histórico em relação à desigualdade de gênero, desigualdade social e também um problema nosso sério, que é a questão da seca. A nova geração, então, ela está bem atuante, bem conscientizada, né? Está procurando passar mensagens assim. Isso, mas o objetivo maior não é passar uma mensagem, a mensagem é uma coisa secundária. O objetivo maior é emocionar, é fazer com que a gente consiga se enxergar, a gente consiga não só enxergar a personagem, mas também perceber que há muito de nós nela. Valeu, Mônica! E ainda tem muita coisa boa rolando aqui na Bienal. Confere só.
espetáculo é um dos 14 espetáculos da Companhia La Casa Incerta. Nós somos uma companhia que estamos há 20 anos pesquisando a linguagem do teatro para bebês. Esse espetáculo em específico ele foi estreado em 2012 no Piccolo de Milão, junto com o artista italiano Antonio Catalano, e ele fez como caixas livros, que dentro dessas caixas saem mundos imaginários. Eu acho que a relação que esse espetáculo tem com a literatura é que como cada caixa é como um mundo, como um livro, que cada livro se abre e vai se abrindo, mas tudo isso dentro da poética da primeira infância, em que é essa poética que a gente está livre de Aristóteles. A gente não tem essa necessidade da narrativa com início, meio e fim. As crianças têm uma capacidade gigantesca para se relacionar com a poesia, com toda essa liberdade de pensamento que só a poesia nos dá. É um espaço sempre de liberdade profunda, de diálogo com a poesia, quando você está com esses olhares gigantescos desses pequenos poetas, que são os bebês. Se tu não tivesse nascido, eu estaria morta. Eu nasci contigo, antes eu era outra, eu não era eu. Eu desenhava labirintos de prata em toalhas de latão. Se tu não tivesses nascido, as portas do meu passado teriam se fechado para sempre. Eu nunca poderia ter escutado aquela história que eu gostaria de ter escutado com o ouvido grudado no travesseiro. Se tu não tivesses nascido, onde você estaria? Onde eu estaria? Eu seria órfã das suas gargalhadas. Meus dias seriam de aço inoxidável de cristal. Porque no dia em que você nasceu, eu me encontrei com a minha mãe. E com a mãe da minha mãe. E com todas as mães das outras mães. A me apaixonar inseparavelmente de você. E você tá aí. Atada à minha vida. O sertão, meu irmão, é um amar. E o amar, sim, é também um sertão. Navegaram os portugueses, peregrinam os sertanejos, tudo é mar, tudo é sertão. Eu sou de um povoado chamado Potengi, é um povoado de uma cidade chamada Piaçabuçu, Alagoas. E em Piaçabuçu que Rio São Francisco ele entra no mar. E aí foi nesse povoado, nesse lugar, na porta de casa, né? O ritmo era diferente, então pescadores, plantadores de arroz. Então, no final da tarde, as pessoas geralmente se reuniam nas portas de casa para conversar. Então, nessas conversas, as pessoas ficavam comentando sobre tudo, né? Inclusive, ensinando a gente que não deveria ir para o rio de noite, e aí contava o porquê que essas prosas, essas conversas serviam para nos colocar medo nas crianças, e de certa forma elas nos educavam, assim. Então foi nesse lugar que eu aprendi a conversar sobre esses causos, né? História de pescador. Alguns pescadores, quando iam pescar de madrugada, eles pegavam a vela do barco, deitavam no fundo do barco e dormiam ali. Foi assim que o seu João apareceu morto e sangrado. Sangue nenhum ele tinha no corpo. Para mim estava todo mundo na porta de casa, lá no alpendre da minha casa, que é a primeira casa que eu tenho a memória, né? A casa que tinha minha mãe, a casa que tinha meu pai. Então aquela casa de taipa, coberta com as palhas de coqueiro. Para mim estava todo mundo ali sentado. Então eu conseguia olhar para as pessoas, conseguia ver as pessoas e percebiam que elas estavam ali comigo, na porta de casa. O que foi mais incrível também nesse processo, porque eu percebia isso nas crianças. Porque os mais velhos a gente até entende, né? Porque tem uma memória mais brejeira, uma memória mais rural. Mas as crianças, elas não têm essa memória. Então quando as crianças conseguem mergulhar comigo, nossa, eu fico muito feliz. Bem, esse foi o nosso Cultura-se de hoje, aqui direto da 13ª edição da Bienal Internacional do Livro do Ceará. Fica ligado na TVC, que tem muita coisa para rolar ainda da Bienal. Amanhã eu volto com muito mais. Até lá!